Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Gostaria muito que você abrisse a Bíblia, por favor, no livro de Colossenses, capítulo 2. Paulo escreve à igreja, e nestes três versículos, 13 a 15, ele fala da excelência da obra de Cristo. Ele diz, ele nos libertou, Colossenses, querido, é Colossenses 1, perdão, olha, não vamos deixar a minha idade me preocupar, vamos lá, Colossenses 2, 13 a 15, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Diga, eu tenho vida. E ele diz, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, e encravou na cruz do Calvário. Ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que obra maravilhosa! E nós precisamos hoje de compreender um pouco mais sobre a extensão dessa obra. Vamos orar ao Pai. Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória te pertence. E neste momento, Senhor, Tu vais falar à igreja através da mensagem do vídeo que nós vamos passar. Há uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, de consolo. Por isso vivemos esta Páscoa reinando em vida. Usa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, e que eu diminua nesse altar, para que Cristo cresça e seja Ele a falar ao nosso ministério. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém, amém, graças a Deus. Antes da mensagem nós temos um vídeo de 5 minutos, fala sobre a Páscoa, e nós vamos assistir agora, para depois eu embasar com a mensagem que já tenho aqui, está no meu coração, para você, para a sua família. Vamos lá, o vídeo da ressurreição. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra. E o Senhor Deus disse, haja luz, e houve luz. E então Ele criou todas as coisas, e viu que tudo era bom. Por fim, criou homem e mulher, para terem autoridade e domínio sobre tudo, e os abençoou. Porém, homem e mulher desobedeceram ao Senhor, e comeram da única árvore que não podiam, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, homem e mulher caíram em pecado. O relacionamento com o Pai foi quebrado. Toda sorte de impurezas e malignidade afluíram do coração do homem. Espinhos e abrolhos surgiram sobre toda a terra. A partir de então, o homem era obrigado a oferecer sacrifícios para o perdão dos seus pecados. Ano após ano, um sumo sacerdote matava um animal puro para aspergir seu sangue para a purificação do povo de Deus. Somente um sacrifício perfeito, feito por um sumo sacerdote dos bens já realizados, seria capaz de uma vez por todas de garantir para nós eterna redenção. Jesus Cristo, o nosso Rei, veio até nós e se fez sacrifício para nos salvar. Jesus iniciou seu ministério com 30 anos de idade e por 3 anos andou por essa terra, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. Grande multidão o seguia. Dentre essa multidão, Jesus escolheu 12 homens que seriam seus apóstolos. Jesus sabia o seu propósito e sabia que o seu tempo estava chegando. Ele sabia que seria entregue como
ovelha muda aos seus tosqueadores. Por isso, desejou cear com seus discípulos. Depois de cearem, cantaram um hino e Jesus os levou a um lugar chamado Getsêmani, a fim de orar, pois sua alma estava angustiada até a morte, a angústia da certeza do que viria. Depois de orar e rasgar seu coração perante o Pai, Jesus acordou os seus discípulos, os alertando que estava vindo o traidor. Judas Iscariote era um dos 12 discípulos e traiu a Jesus por 30 moedas de prata. O traidor, com um beijo, traiu a Jesus, e era o sinal combinado por ele com os soldados. Estes agarraram a Jesus, o prenderam e o levaram para ser julgado pelo Sinédrio. Depois levaram a Pilatos, que ao saber que ele era galileu, o enviou a Herodes, que zombou dele, e depois o devolveu a Pilatos, que por ocasião da Páscoa, como costume da época, pediu ao povo que escolhesse a quem ele deveria soltar, Jesus ou Barrabás, um terrível rebelde assassino. O povo, influenciado pelos fariseus, escolheu soltar a Barrabás e crucificar a Jesus, que diziam ser o rei dos judeus. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças pesaram sobre ele. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Seu sangue, seu sacrifício nos curou, nos salvou, nos limpou, nos resgatou, nos restaurou e nos reconciliou com o Pai. Jesus cumpriu o seu propósito e esse não era o seu fim. A morte não poderia deter o Rei da Glória. Era domingo e ao raiar do sol, a pedra do sepulcro rolou. E ele, Jesus, o Rei dos Reis, ressuscitou. Ele é digno de todo o nosso louvor, honras e glórias. Glória a Deus, glória a Jesus. Muito obrigado, filha, por esse trabalho tão perfeito. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, você que tem o seu nome inscrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, é ovelha de Jesus, e por ser ovelha você vai ouvir a voz do Pai. Amém? Meus amados, neste domingo da ressurreição, a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, está honrando e celebrando Jesus, especialmente o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Hoje nós louvamos o Senhor porque o túmulo lá em Jerusalém está vazio. Ele ressuscitou. E hoje nós queremos celebrar a nossa salvação do pecado, da morte e a restauração do nosso relacionamento com Deus. Lembre-se que antes de Cristo nós estávamos mortos em pecados e delitos. Então, o dia da Páscoa é também o dia do novo começo, o dia da restauração, o dia da libertação. Assim eles faziam no antigo pacto, no dia da Páscoa, era um dia de libertação. Então, o preço da nossa salvação foi pago. E ele foi pago integralmente, diga integralmente, quando Jesus ressuscitou de entre os mortos. E vamos ver esta obra agora com detalhes, por favor, do que Paulo ensinou em Colossenses 2. Ele disse: a vós outros, está falando com a igreja, com o povo de Deus,
a vós outros que estáveis mortos. Esta era a realidade da nossa vida antes de Jesus nos reconciliar com Ele. Então, vocês estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, e Ele vos deu vida, vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Então Ele disse aos hebreus: das vossas iniquidades nunca mais me lembrarei, porque a obra foi completa. Ele diz: perdoando todos os nossos delitos e pecados. E diz o versículo 14: Ele também cancelou o escrito da dívida. Não há mais nada a pagar, não há mais nenhum sacrifício a ser feito. Por um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre. Ele disse: Ele cancelou a dívida. Muitos crentes não creem nestas verdades e continuam pagando um preço, para alguns um preço alto, com os seus jejuns, com os seus sacrifícios, com o seu paga-preço, com as noites sem dormir de vigília, com cerimônias, com ritos. Eles estão tentando pagar, dizendo: eu tenho uma dívida com Deus. E Deus está dizendo à igreja neste dia da Páscoa: não, todas as dívidas foram canceladas. Diga glória a Deus. O que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Ele removeu inteiramente. Inteiramente quer dizer completamente. Removeu a iniquidade, removeu o pecado, removeu a doença. E Ele disse: encravou na cruz do Calvário. Está lá. A tua velha natureza está lá, o teu velho homem está lá na cruz do Calvário. Onde Ele derramou o seu sangue, se aproximava o momento da consumação de tudo. Ali na sua mente onisciente estava a minha vida e a tua vida. A vida de todos aqueles que Ele chamou de a minha igreja, o meu povo, as minhas ovelhas. E claro que quando você entende isto, Ele disse depois no versículo 15, Ele despojou, Ele tirou todo o poder dos principados, das potestades, e publicamente os expôs ao desprezo. Então significa que principados e potestades usam mentiras e enganos, setas, dardos, fortalezas, sofismas, altivezes. Mas Ele disse: elas estão despojadas, ou seja, nenhum poder do mal pode retirar o que Deus fez por nós. Diga glória a Deus. E Ele disse que quando Ele fez isto, Ele triunfou na cruz do Calvário. Então a cruz não foi um lugar de derrota. Ela é chamada de madeiro, a maldição do madeiro, porque naquela hora Jesus carregou sobre si o pecado de toda a sua igreja, passada, presente e futura. Por isso, Ele chama a cruz do Calvário um triunfo. Diga, um triunfo. A cruz triunfou. Então significa que quando nós nascemos de novo, a nossa velha natureza pecaminosa morreu com Cristo. E claro que há uma nova natureza na vida da ovelha. Paulo explicou isso em 2 Coríntios capítulo 5. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você está em Cristo, diga: eu sou uma nova criatura. As coisas antigas, a dívida, o castigo, a dor, a maldição, Ele diz: estas coisas todas já passaram. Agora, tudo se fez novo. E esta é exatamente a obra que tem que ser proclamada no dia da Páscoa. Ele diz no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Veja, todos os pecados da sua igreja, da sua noiva, Ele disse: Ele se fez pecado por nós. Significa que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então, diz que Ele se fez pecado para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Meus amados, nós temos que entender isto com profundidade,
porque grande parte da igreja, chamada Igreja de Jesus Cristo, não tem o mínimo de conhecimento sobre estas verdades. Muitos lugares são lugares de condenação, são verdadeiros tribunais, são lugares de exceção, são lugares fundamentalistas. Então, nós precisamos de entender que para nós, diz a palavra, Ele nos fez justiça. Esta obra foi consumada. Quando Deus me olha, quando Deus olha você, Ele não vê você um pecador. Ele vê você um justo, justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E veja o que disse Paulo em Romanos 5, 8 a 11, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, se Deus me amou, se Deus te amou, quando você ainda estava num estado de pecado, morto em pecados e delitos, Ele diz, agora, muito mais, diga, muito mais. Diga, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Ou seja, nós não fomos postos para a ira, amado, disse Paulo, nós fomos chamados para a salvação. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a sua morte, a morte do seu Filho, muito mais agora, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos da sua ira. Versículo 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então você percebe, aqui está a obra perfeita de Jesus, irretocável, nada pode ser acrescido, nada pode ser diminuído, a obra foi consumada. Deus não está fazendo nada de novo nos últimos tempos, tudo o que Ele fez lá atrás, há 2021 anos na cruz. Agora Ele está manifestando o que Ele fez, materializando na cruz. Então, este muito mais de Jesus estão incluídos benefícios que a morte e a ressurreição nos trouxeram, o preço que foi pago, Ele foi a nossa propiciação. Então nós temos que honrar tudo que Jesus fez por nós. Temos que honrar. E você sabe, a nossa vida na igreja é uma prova da honra a Deus. Lembre-se que Paulo disse, olha, alguns têm o costume de não congregar. Nós entendemos, amado, que 70% da igreja não voltou, porque temos pessoas com comorbidades, pessoas que têm algumas limitações, mas ainda há uma parte que está amedrontada, porque ela não sabe, não conhece estes fatos, ou então se conhece, se esqueceu. Nós somos filhos de Deus, nós fomos lavados no sangue de Cristo, Deus é a nosso favor. João disse, maior é aquele que está em nós. Então nós temos que honrar, e neste domingo da ressurreição, e quizás em todos os dias da nossa vida, o que Ele fez. Eu queria compartilhar agora de alguns pontos que depois levaremos para quarta-feira, o ponto final desta obra. Mas, primeiro, Deus nos livrou de doenças e de enfermidades. Eu tenho que crer nisto. O diabo ataca com dardos, com setas, com doenças, situações extraordinárias que às vezes o ser humano diz, eu estou impotente perante a vida. Mas Isaías, o profeta, no capítulo 53, 4 a 6, ele diz, certamente já aconteceu. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou as nossas dores sobre si. Então, se você está aqui representando alguém que está lá doente, que está no hospital, que está numa clínica, que está num CTI, amado, creia, confessa esta verdade. Ele tomou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E agora vem o resultado da cruz. E pelas suas pisaduras fomos.
Você está representando alguém que tem uma comorbidade, uma doença. Lance agora uma palavra: pelas suas pisaduras já fomos sarados. Diz o versículo 6: todos nós andávamos desgarrados no passado, mas sempre fomos ovelhas. Estávamos desgarrados, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, foi Ele, soberanamente, Ele disse, fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então, se está sobre Ele, não pode estar sobre a minha vida. A obra é perfeita, nada de mal pode ser imputado na minha vida, nem na sua vida. Ele completou a obra, Ele pagou a dívida, Ele cancelou a dívida, Ele acabou com a situação que maculava a nossa vida, chamado pecado. Então diz em Mateus 8,17, para que se cumprisse a escritura, que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades, tomou e carregou as nossas doenças. Então eu repreendo agora toda doença, toda enfermidade. Isto é uma mentira de Satanás. A verdade nos diz que Ele já carregou as nossas doenças, Ele já tomou as nossas enfermidades. Nós não podemos receber no nosso corpo doença e enfermidade. Nós somos templo de Deus, nós somos casa sagrada. Deus habita num corpo sagrado. Creia nisto, por favor. E claro que quando Ele cura física, Ele cura espiritual, Ele cura emocional, a cura é total. O salmista no Salmo 103 diz isto: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Deus tem benefícios para nós. Há pouco falamos sobre finanças, agora da obra. Ele diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Então há uma obra que não pode ser deixada de lado. Nós temos que honrar isto. Jesus perdoou iniquidades, curou doenças, o pecado já não nos escraviza mais. Fomos redimidos do pecado e da doença. O preço integral foi pago integralmente, sem redundância. Isso faz parte da salvação. E nós temos, amados, que combater o combate da fé, especialmente nesta área da enfermidade. Nós temos que lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia, mas nós temos que combater o combate da fé nesta área da enfermidade. A enfermidade é hoje o que mais assusta a humanidade. E nós temos a salvação, e dentro do plano da salvação, a cura, o milagre. Nós não podemos dizer a minha doença, nós temos que dizer, essa doença é uma mentira, pelas chagas de Cristo eu já fui sarado. Então muitas vezes as pessoas passam por problemas, e elas não sabem se resignar, conformar-se, e muitos se opõem a Deus, apresentam resistências a Deus, fazem até oposição a Deus numa hora em que a doença bate, ou a perda bate. E nós precisamos de entender que nós neste ministério nos sujeitamos à vontade divina. Nós somos submissos à vontade de Deus. Aceitação sem revolta dos sofrimentos que muitos estão passando, das perdas. Então resignação é entrar no descanso de Deus, é dizer, Senhor, Tu és soberano, és Tu que mandas na minha vida. Então há situações que impactam tão profundamente e tão dolorosamente, quando uma pessoa perde algo importante na vida, quando um emprego é perdido, quando o dinheiro, um negócio, um familiar. E claro que se você não tem este conhecimento da soberania de Deus, você não consegue se resignar.
Muitas pessoas, na hora de uma luta, de uma enfermidade, de uma perda, abandonam a obra de Deus. Então nós não podemos sentir sentimentos de perdas como algo de castigo, porque ele disse: o pecado, a doença, a enfermidade já foi para a cruz. Jesus já triunfou. Jesus já triunfou. Agora entenda que as pessoas às vezes dizem: bom, mas eu estou passando por um drama e às vezes eu tenho vontade de chorar. Amado, Jesus chorou. Jesus, perante o sofrimento humano, ele diz isto em João 11:35, ele disse: Jesus chorou. Este é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E diz no versículo 36, então eles disseram aos judeus: vede quanto o amava. Estava falando de Lázaro, que já havia morrido há 4 dias. E quando Jesus foi a caminho e disseram: Lázaro está muito doente, ele disse: esta doença não é para a morte, é para que o Pai seja glorificado, é para que Deus seja exaltado. Então doença não é para a morte, é para que Deus seja glorificado na cura. Recebemos isso em nome de Jesus. Então, se Jesus chorou, nós temos que entender que nós não podemos compreender plenamente os propósitos de Deus em cada situação da vida. Não podemos. Nós sempre queremos saber os motivos. Por que eu perdi? Por que foi ele? Por que foi ela? Por que esse negócio? Por que o meu emprego? Nós sempre queremos saber qual é o motivo. Mas em João 13:7, Jesus respondeu: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então, Deus tem propósitos em tudo, até nas horas do sofrimento e do desespero. Deus tem propósito. Veja que Jó, no capítulo 42, diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, quando Jó passou por perdas, passou por lutas, passou por doença, teve a adversidade da própria esposa, ele ali no 2º capítulo de Jó, você vê um Jó lutando contra Deus. E finalmente, ele diz: eu falava de coisas que não entendia. Agora, eu falava do que não conhecia, mas eu sei que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então Deus é soberano sobre a nossa vida. A Bíblia afirma a soberania de Deus em todas as coisas. A soberania de Deus está na vida ou na morte, porque só Ele tem a capacidade, porque só Ele sabe os dias que nós fomos escritos, os nossos dias escritos no livro, quando nenhum deles havia ainda. Então, Ele é soberano. Deus faz o justo, Deus faz o correto, ainda que nós às vezes não entendamos. Nós precisamos descansar em Deus, superar adversidades, não abandonar a fé. Amados, nós achamos sempre alguém para tentar culpar, e se não encontramos alguém que culpamos por uma adversidade, nós começamos a culpar a Deus ou a nós mesmos. Mas olha, o final de vida orgulhoso de um santo, como foi Paulo, em 2 Timóteo 4:7, ele disse: eu combati o bom combate. Olha que ele foi chicoteado, foi apedrejado, naufragou, foi traído, passou fome, passou sede, passou nudez. Ele disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé que vence. Olha o orgulho santo de Paulo, quando já estava pronto para a sua libação. Ele disse: eu tenho orgulho, porque eu não abandonei Jesus, eu não traí o Senhor, eu não abandonei a igreja, eu combati, eu completei, eu guardei a fé. Nós conhecendo estas verdades de Jesus, a sua provisão, a sua soberania, eu lhe recomendo que você nunca se isole se um fato lhe dói.
Não abandone nunca a igreja. Não sofra isoladamente, pois isso agrava o estado emocional. A vida continua. Essa é que é a verdade. Nós temos que cumprir o nosso papel no mundo. Nós precisamos nos envolver com a igreja, porque é a igreja que dá forças para você encarar esta vida. É a igreja que ensina a ser corajoso, ter coragem para viver, ter força para vencer. É a igreja. Então, muitas vezes a pessoa, quando está diante de um problema, de um sofrimento, ela se fecha, ela se isola. Sabe que em 1 Reis 19, isso se passou com Elias. Elias era um vencedor, um dos maiores profetas da Bíblia. Tinha confrontado 450 profetas de Baal, feiticeiros, os matou. E no dia seguinte, uma mulher, chamada Jezabel, mandou-lhe um WhatsApp. E disse: Elias, não delete. O que você fez com os profetas de Baal vai acontecer contigo, você vai morrer. Sabe, a primeira coisa que Elias, ele estava estressado, ele estava cansado. Primeira coisa que ele disse: eu vou fugir, eu vou me isolar, eu vou para o deserto, eu vou me deitar debaixo de um zimbro, eu vou botar a cabeça numa pedra, eu vou dizer: eu não sou melhor do que ninguém, eu quero morrer. E veja que Deus fala, que Deus entrou, diz que Elias entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que você faz aqui? Nós não fomos chamados para viver em cavernas de sofrimento, de angústia, de medo. Nós fomos chamados para viver o reino e reinar em vida. Então no versículo 15 disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, volta a fazer a obra, volta a cumprir a tua missão, e vai lá para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Então, Elias tinha uma função, tinha um ministério, tinha um chamado, e ele estava se desviando deste chamado. Primeiro desejando a morte, depois achando que numa caverna ele se isolaria. Mas na realidade, amados, Deus disse: volta, tu tens uma missão. A vida continua, Elias. Nós todos temos uma missão nesta terra, e a vida continua. Pense, os nossos antepassados, os grandes, os ricos, os poderosos, os pobres, os pequenos, os grandes, a geração passada passou. E nós estamos aqui para continuar nesta geração a fazer uma obra preciosa de Deus. Então Jesus nos libertou da doença, Jesus nos libertou da enfermidade, Jesus nos libertou do pecado. Você tem que honrar esta obra. Ele libertou da doença, libertou da enfermidade, libertou do pecado. Em Romanos 6,23 ele disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Ele nos libertou do pecado e da morte. Então esta obra foi completa. Eu tenho que honrar, vivendo sem culpa, sem vergonha, sabendo que esta é a vontade de Deus, que nós somos puros, limpos, somos brancos como a lã e a neve, e Deus não se lembra de nenhum pecado. Ele disse: o sangue é poderoso. Quão poderoso é hoje o sangue de Jesus. Terceiro lugar, Jesus nos libertou da maldição. Esta palavra maldição é muito assustadora, mas em Gálatas 3,13 tem a vitória. Ele diz que Cristo nos resgatou. Na cruz Ele nos resgatou, Ele nos tirou da maldição da lei, das cerimônias, dos castigos, do olho por olho, dente por dente, nos tirou dos ritos, dos sacrifícios, das vigílias, dos jejuns. Ele nos resgatou da maldição, e a Bíblia diz que Ele, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então Jesus foi o nosso substituto. E por que Ele fez isto? Para que a bênção de Abraão chegasse até a nossa vida. Então nós fomos redimidos do pecado, nós fomos libertos
da doença e da enfermidade. Nós fomos livres da maldição, porque a bênção de Abraão chegou até nós. E honrar esta obra de Jesus é a razão do nosso culto de hoje. Porque, irmãos, maldição tem a ver com o quê? Maldição tem a ver com morte, com pecado, com doença, com pobreza, com carência, com depressão, com vícios. Olha, qualquer coisa ruim é maldição. É ruim, é maldição. Então, a tentativa do mal, do mundo das trevas, é fazer com que sejam imputados males da nossa vida que não podem mais ser imputados. Espírito de acusação. Nenhum mal pode ser imputado à nossa vida. Ele nos lavou, a obra é completa. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Veja em 1 João 3,8, ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, que o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Qual é a função? Qual foi a função? Essa obra completa que nós estamos agora honrando, diz que ele veio para destruir as obras do diabo. E você sabe que uma das obras do diabo é a doença, a enfermidade, é a carência, é o medo, é a coisa ruim. E nós temos que dizer: olha, eu fui liberto da maldição. Jesus fez isto por mim. Então, isto é uma revelação dos nossos direitos. Em Romanos 8, 1 e 2, estes dois versículos são fundamentais. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há pecado, não há condenação, não há doença, não há maldição. Nenhuma condenação. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que o confessaram, aqueles que disseram Jesus é o Senhor, que o adoram em espírito e em verdade, diz: não há mais condenação. Quem diz isto não é o pastor da igreja. Quem diz isto é o espírito de revelação da palavra. Disse no versículo 2: porque a lei do pecado, a lei do espírito da vida em Cristo te livrou. Diga: livrou. Da lei do pecado e da morte. Livrou da lei do pecado e da morte. Livrou da lei do pecado e da morte. Então, se você pensar contrário ou diferente a esta obra de Jesus, e você disser: não, mas eu tenho que pagar o preço, se Jesus sofreu, eu tenho que sofrer. Oh, amado, isto é um insulto ao Senhor. É viver uma vida de miséria. Quando Deus tem uma vida cheia de bênçãos para todos nós. Se eu não acreditar nisso, amado, eu vou cair na armadilha do engano, da mentira, da iniquidade. Você tem ouvido aí, você que tem experiência no mundo cristão, quantas pessoas dizem que Deus escreve o nome no livro da vida e apaga o nome do livro da vida e volta a escrever. Isto é um insulto à obra completa e integral de Cristo. Eu não sei, nós temos aí os anjos, estão aí fora. Vamos chamar, temos uma ilustração cenográfica, e eu queria muito lhe passar esta ideia, por favor. Podem entrar, anjos do Senhor. Estão... tem um material para dizer. Então, nós vamos aqui ver a simbologia do livro da vida. Está chegando aqui o livro da vida. Oi, deixaram as meninas carregar, não tinha homens aí fora, rapazinhos? Elas são fortes, poderosas. Olha a glória, você carregando as coisas no altar. Aí vemos os anjos, o anjo com o lápis de Deus, o anjo com a borracha de Deus. E você sabe que isso aqui parece apenas uma ilustração, mas é um dos dramas maiores que os evangélicos vivem. Você sabe que Deus tem um livro da vida. Ele tem o livro dos viventes, o livro da vida e o livro das recompensas, dos galardões. E diz que quando alguém tem um nome no livro da vida, ele disse: jamais apagarei o teu nome do livro da vida. Apocalipse 3:5.
jamais eu apagarei. Mas o que os pregadores da lei fazem? Vamos abrir o livro da vida aí. Glória a Deus, o anjo está, 2 anjos aqui para me ajudar, olha. Aqui está, páginas e páginas, se chama-se Onisciência de Deus. Não é um livro de papel, é Onisciência de Deus. E lá estão os nomes daqueles que ele, desde antes da fundação do mundo, ele inscreveu, não escreveu, ele inscreveu no livro da vida. A verdade é que muitas vezes o pregador, desconhecendo a obra de Jesus, começa a acreditar na obra maligna de que é possível Deus apagar um nome do que ele escreveu. Seria um Deus confuso. Pastor, mas eu sou fraco, mas Deus jamais apagará o teu nome do livro da vida. A obra de Jesus, a ressurreição de Jesus e a obra completa de Jesus diz e garante que nenhum nome será apagado daqueles que ele inscreveu. Então o que acontece na tradição judaizante da lei é que o pregador diz: oh irmão Godofredo, você pecou. E então parece que no céu há um anjo com uma borracha. Apaga o nome aí do Godofredo, por favor. Está aqui, pode apagar o nome dele. Os pregadores dizem isso, que Deus apagou, a condenação voltou, o pecado voltou. Apaga, apaga, ele apaga. E então o irmão Godofredo e a sua esposa Cisporina voltam domingo à igreja e dizem: oh, eu aceito Jesus, eu quero me reconciliar novamente, já pela 30ª vez. Então Deus diz ao anjo: anjo, escreve lá o nome outra vez do casal. Cisporina, põe o acento, Cisporina, e põe o esposo dela, porque o esposo também é salvo, põe Godofredo. Não é gordo, é Godofredo, apaga esse Godofredo. Então, Deus escreveu, mas e Cisporina e Godofredo passam por um problema, numa relação difícil, e tem um momento tão antagônico ao que é padrão bíblico, que Deus disse: oh, anjo, apaga o nome do Godofredo e da Cisporina. Paga bem, passa bem a borracha, passa bem. Então este céu, inferno, é a vida de quem não conhece a obra de Jesus. Então, os nomes estão apagados segundo os pregadores da lei. Jesus disse: ninguém pode apagar o teu nome do livro da vida, pelo contrário, eu te confessarei diante do Pai. Mas numa quarta-feira, eis que se abre a catedral e lá vem o irmão Godofredo e a irmã Cisporina. E grita no culto: tem misericórdia de mim, Senhor, de nós. E então o anjo diz: escreve outra vez, escreve. Com acento, Cisporina, é só um R, apaga o outro R, é Cisporina, apaga isso, é Cisporina. Isso, anjo. E aqui põe o Godofredo, porque foi apagado, ele pecou com a esposa, foi apagado, brigou com a esposa. Oh, amados, nós temos que honrar a obra de Jesus. O que ele escreveu no livro da vida, ninguém pode apagar. A obra está completa, em nome de Jesus. Muito obrigado aos anjos. Vocês fizeram um momento importante desde esta manhã. Muitas pessoas agradeceram a Deus por esta cenografia. Eu gostei muito do livro da vida, perfeito. Mostra para a igreja o livro da vida. Nós estamos lembrando que não é um livro de papel que tem no céu, é a onisciência de Deus. Que Apocalipse, em João, ele disse que ele inscreveu, e ninguém pode retirar o que ele escreveu e inscreveu. Então o livro da vida para nós é um ponto final. Nós acreditamos na obra completa de Jesus. Este é o espírito da Páscoa, esta é a ressurreição de Jesus. E na quarta-feira eu vou falar do quarto ponto, que seria o julgamento. Quarta-feira nós vamos viver esta semana o espírito da ressurreição, o espírito da Páscoa, em nome de Jesus. Se você quiser dar um aplauso ao Senhor, será uma bênção. Amados, eu sei que alguém está lá do outro lado em dúvida.
Será que Deus quer me curar ou não quer me curar? Amados, em nome de Jesus, que não te seja imputado nada de mal nem de ruim. Jesus completou a obra. Você está sarado em nome de Jesus. Não é para a morte, é para a vida. É para que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Chegamos agora ao momento, o único momento visível e tangível na graça de Deus, a ceia do Senhor. Por gentileza, os nossos bispos. Glória a Deus. Qual é o corinho? Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Glorifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, louve igreja, Hosana, Hosana, nosso Rei, Hosana, 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 aleluia, Hosana, nosso Rei. Ao Senhor toda a glória, todo louvor. Você já tem em mãos um kit que não foi manuseado, veio da fábrica, é descartável, e aí dentro você tem o cálice e tem o pão. Você abre, pega o pão, tira a primeira parte e aí está o cálice. E eu tenho sempre no dia da ceia do Senhor um clima de expectativa no meu coração muito grande, porque diz que pelas chagas nós já fomos sarados. E quando eu como pão, eu estou comendo pão, mas a minha fé diz, é o corpo de Cristo. Este corpo carregou a maldição, o castigo, a dor, a enfermidade,
encravou tudo isso na cruz do Calvário, para que nós hoje fôssemos beneficiados como resultado do seu sacrifício. Eu creio que o sacrifício é perfeito, foi perfeito. E nesse momento eu abençoo o pão que temos em mãos. Assim como Jesus fez, ele naquele último dia, ele tomou o pão, partiu, ele deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo. Aleluia. Você tem agora, pela fé em mãos, não apenas um pedaço de pão, mas você tem a esperança do milagre. Você tem o efeito, os benefícios da cruz e do sacrifício do Senhor. Por isso eu abençoo este pão. E eu declaro agora, Senhor, que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Comamos todos até que Ele volte. De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, abençoou e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, pelo sangue derramado, que nos purificou, que nos lavou, que nos tornou limpos, que disse que ninguém mais pode imputar pecados na nossa vida, nem nos acusar de nada do nosso passado. Fomos justificados. Eu abençoo o cálice, igreja de Jesus, noiva de Cristo, e eu declaro: bebamos todos até que Ele volte. Ele é o Senhor. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo Preço que pagou. Se você já entregou o cálice, pode ficar de pé. sacrifício de Amor que me comprou, ungido do Senhor. Graças eu te dou. Tuas mãos, graças, Senhor, graças, Pai. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou a minha oração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele ressuscitou. Meus amados, nós estamos terminando nossa Páscoa cristã. Recebemos de Deus
orientações, consolo, conforto, mas acima de tudo, a verdade de Deus foi pregada. E eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez hoje na nossa vida neste lugar. Você foi pastoreado, você foi cuidado, você entendeu que o que nos une é realmente um grande amor que nós temos uns pelos outros. É uma compaixão e solidariedade que nós temos uns com os outros. Que bom que você veio à casa do Pai. Que bom que a sua família veio à casa do Pai. Que bom vocês que estão à distância puderam viver cada minuto deste culto para a glória do Senhor. Agora a bispa vai dar a bênção final. Quem precisar de voltar à sua casa, fique em paz e liberdade. Quem puder ficar, nós vamos cantar um último corinho. Glória a Deus, levante suas mãos com alegria. Obrigada, Senhor, porque aprove o teu coração escolher a cada um de nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque todos os dias nós temos visto, Senhor, a tua provisão, o teu cuidado, Senhor, o teu livramento nas nossas vidas, Pai. E nós profetizamos, Senhor, o mês de abril repleto de saúde, Senhor. Senhor, repleto de bênçãos, Senhor. Aquela provisão, aquela necessidade que alguém entrou aqui ou está nos assistindo, que parece impossível, Senhor, abre as janelas dos céus agora, Pai. Senhor, nós cremos que Tu já estás enviando a provisão que todos nós, cada um de nós precisa. Se saúde, Senhor, saúde. Se finanças, finanças. Se união, união. Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus de toda a provisão, Pai. E agora nós pedimos, Senhor, põe os teus anjos, vai à nossa frente, Senhor, miríades que vão à nossa frente, miríades de anjos, Senhor, nos livrando, os nossos filhos, nossos maridos, esposa, todos os nossos familiares, Senhor, e que nós possamos representar Jesus nessa terra, para que todos vejam que Tu és um Deus poderoso. Você que precisa de uma bênção para um familiar, que tem um familiar doente nessa hora, receba em nome de Jesus pela tua vida um milagre nesta semana, em nome de Jesus, graça e paz, um mês cheio de bênçãos, amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, igreja, uma semana vitoriosa. Terminamos cantando o corinho. Recebi